8 horas, hora de live, 8 horas, bem, acabou o primeiro turno das eleições, eu vou ter uma live aqui com uma jornalista, mas não é uma jornalista que sabe coisa de política, não. É a Michele Silva, que entende tudo sobre jornalismo, sobre reportagem, ela saiu lá do Rio Grande do Sul e foi correspondente na Alemanha, e agora trabalha com consultoria, coach, professora. Você vai saber de tudo com a Michele Silva, que daqui a pouco vai estar aqui para falar um pouco. Você que quer ser jornalista, você que quer ser repórter, apresentador, né, Lucas Pado? Um abraço para você. E, gente, o que foi essa eleição em primeiro turno, né? Confusão nas filas. O Fantástico ontem deu 27 pontos no Ibope. 27 pontos no Ibope há mais de 10 anos. O Fantástico não via esses números. Só veio a ver há 10 anos atrás. E ontem marcou 27 pontos com a apuração. E para falar sobre jornalismo, eu vou chamar a querida Michele Silva, comunicação, jornalismo, ou ter essa carreira bem de sucesso, é com as dicas que ela vai dar hoje. Não é, Michele? Boa noite. Em um armário. E vai sair do armário, Michele? Pensei que você Você. ia sair do armário. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Mi. Pensei que você ia sair do armário para dar uma surpresa pra Então, gente. uma exclusiva. Nossa, Mi, é um prazer muito grande estar com você Prazer é aqui. meu. Você foi minha professora no Senac, aprendi muito com você e eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo vão saber muito sobre um pouco da sua carreira e umas dicas que você pode dar para a gente. Ótimo. Eu que agradeço, Ale, pelo convite. É muito bom estar aqui, participar de live com você também. Saudades de você. Muito querido, excelente aluno. A gente sente saudades. Sinto saudades do meu livro também. Vamos lá. Sim, teu livro tá ali, ó, na estante. Piadas internas, pessoal, piadas internas. Um dia você descobre. Michelle sempre ria das minhas piadas, né? Lá no curso Sim. ela meio que fartava, né, pra manter a pose, mas no fundo ela tava falando, nossa, esse palhaço é incrível. Mi, quero saber assim, como que começou a sua carreira de jornalista? Uhum. Olha, minha carreira começou a. A minha carreira de jornalista, na verdade, começou, Ale, quando eu tinha 4 anos de idade. Sabe por quê? Eu estava Por quê? brincando, eu estava brincando assim na sala, minha avó, a minha mãe, e perguntaram assim: Michele, o que você quer ser quando crescer? E eu disse que eu olhei para elas assim, e olhei de volta para a televisão, estava passando, sabe, tinha aquela cerveja enorme, aquela cerveja de tubo, que você não lembra o que é. E eu disse Lembro sim, assim: eu tinha muitas, tá? lembra? Tinha muitas. Eu disse assim, eu quero ser aquela moça ali da televisão. Porque isso que eu falo, que desde então eu sempre gostei da televisão, sempre gostei, enfim, do vídeo, da apresentação, e eu brincava muito, claro, com isso quando era criança, mas é claro, quando foi para a vida adulta, eu decidi, a minha carreira de jornalista realmente começou na época que eu trabalhava na RBS TV, que é uma afiliada da Globo, no Rio Grande do Sul. Isso foi há bastante tempo. Eu entrei como estagiária, me formei em publicidade também, e daí depois que eu fiz jornalismo, eu entrei na parte na área operacional. E aí eu comecei a acompanhar, depois como estagiária de jornalismo, fui para a rádio, depois da rádio gaúcha, daí eu fui para a televisão, e entrei na produção e aí não saí mais. Aí eu comecei a entender aquela loucura e comecei a gostar. Aí eu entendi realmente o que era ser um jornalista, que com certeza não tem feriado, não tem finais de semana, mas aquela adrenalina, sabe? Aquilo de ficar por dentro das coisas, da apuração, isso foi uma coisa que sempre me instigou bastante, assim, sempre fez brilhar os olhos. É engraçado que quem gosta de televisão, né, quem sempre quis trabalhar em televisão, é desde criança, né?
como Sim, o cachorro. sim. Ah, eu tenho aqui poodle não, uma shih tzu de 4 patas. Posso mostrar para você? Olha só. Pode, a gente vai querer ver Ó, muito ela. olha só. Ai, que Essa é a bonitinho! Aisha. Ela é minha secretária. Ela estava todo mundo quietinha até agora. Só que foi só, realmente, eu abri aqui câmera, ela já começa, ó. Dá oi pra ler, Ah lá, pessoal. Essa é minha filha de 4 patas. Mas que sim, acredito. bonitinho. É um amor, né? E sim, eu acredito muito que as pessoas que gostam realmente de televisão começam desde criança mesmo. Eu, pelo menos, comecei. Eu sei que você também, desde criança, Lê. Aí eu desde criança também, como você, eu acho que eu fiz uma live com o Lohan na semana passada, ele também é desde criança. A maioria das pessoas são desde criança, que ficavam vendo televisão o dia inteiro, ou ficavam fascinados naquilo. É engraçado isso, né? Sim, realmente, porque é algo. Eu penso muito assim, que as competências a gente adquire. Claro, a gente aprende, mas tem coisas que nascem já com você, com essa predisposição, sabe? Então, um abraço aí pro Jonathan, que foi meu aluno também. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Henrique? Já começa a entrar o pessoal, queridos. Mas eu acredito muito que tem a ver realmente com essa vontade, sabe? Com o que faz brilhar. Eu acredito muito que a gente tem que fazer tudo com muito amor, assim. E aí realmente a gente vai ao encontro e vai conseguindo se aperfeiçoar e trabalhando para que a gente consiga achar, encontrar a excelência dentro daquilo que a gente faz, a nossa entrega. E você Claro. começou no estágio, o primeiro estágio foi lá na RBS, isso? Isso. Primeiro estágio foi na RBS TV. Na verdade, na RBS, eu já entrei como se fosse. Eu entrei como freelancer. Eu entrei como freela, fazendo atividades lá da área de publicidade, edição de vídeos. E aí depois eu fui indo, trabalhei como trainee e já entrei como funcionária. O meu estágio foi na Rádio Gaúcha. Então eu já entrei, na verdade, Ale, já valendo, já sendo cobrada, exigida como profissional. Eu nunca tive um período muito curto, assim, sabe? Ah, vou curtir, vou estagiar, eu vou errar o que eu preciso errar. Não, eu tinha que errar, mas ao mesmo tempo eu tinha que errar rápido e já acertar. Era, enfim, uma E, metodologia, tempos diferentes. e como que era esse estágio que não era estágio, no caso, essa trainee já funcionária? Trainee é algo assim, lá naquela época passava uma atividade para você, enfim, tanto a questão de produção, gravação, já tinha que realizar, já tinha que sair gravando, já tinha que sair fazendo. É claro que tinham pessoas que orientavam, mas era o chefe de reportagem, chefe de produção, mas era aquela coisa assim, ok, é assim que se faz e vai lá, e na prática, na verdade, você aprendia muito. Acredito como tudo hoje, mas só que antes, muito mais ainda. Então a televisão ela traz essa cultura, trazia muito forte de a gente aprender na prática, até porque sempre foi uma área, um setor que não tinha uma preparação prévia. Hoje a gente tem cursos de como é que faz a produção, alguns cursos, por exemplo, de apresentador de TV, de rádio, é assim que se faz, onde a gente podia errar, acertar técnicas. Não, a gente tinha que aprender fazendo mesmo. Então era algo, claro, cansativo, mas muito bom, porque a gente adquire uma experiência incrível por conta disso. Então era tipo, vai lá e faz. Era muito isso. E é hoje também. E muitas broncas, né? Muitas broncas, né? Muitas, demais, assim, demais. Claro, agora tem cada vez mais trabalhado essa comunicação não violenta, assertiva, mas antes não, antes rolava indireto. Mas não era algo assim feito por maldade, sabe? Algo realmente genuíno, do dia a dia. Porque numa redação, não só de telejornalismo, mas como de programa de TV, é tudo muito corrido, é tudo muito agitado. Então, é claro que você tem que ter espaço, sim, para gentileza, para educação, para respeito, sempre. Mas é tudo muito rápido. Então, você tem que passar, você tem que agilizar, e depois que as coisas acontecem, até rolam os atritos ali, passa o programa, aí sim, ok, vamos tomar um café? Vamos almoçar? E tá tudo certo.
sabe? Então é assim que funciona, porque aquela adrenalina, aquilo lá, está vindo o pico de audiência, o concorrente está lá, porque tem várias televisões lá onde você vai acompanhando o que está acontecendo. Então, depois que passa aquele turbilhão, é que você relaxa. Enquanto isso, é muito difícil. Isso se aplica até hoje. E quando que a Michelle, de trás das câmeras, que produzia as notícias, ia atrás, editava, foi para frente das câmeras? Olha, eu fui, não em seguida, eu entrei, isso, como trainee, dentro da minha área, eu fui curtir das câmeras depois que eu me formei como jornalista. Aí, como TB, porque eu fazia muita coisa, gravação também, só que tem uma diferença. Em emissoras de televisão afiliadas, a gente tem a regional e tem para a TV, para a rede, que a gente chama, que é para a rede nacional. Que aí, realmente, algumas emissoras, elas estipulam, olha, essa repórter vai ser de rede, essa repórter vai ser local. Então, eu fui tempos depois, eu fui depois de 3 anos, na verdade, o que passou muito rápido até. Aí eu comecei ali, e as primeiras experiências de externa, confesso que é algo assim apavorante. Porque aí você vai Por ter que quê? entregar. Por quê? Porque estar em frente a uma câmera não é algo fácil. Justamente porque tá ali, quando você vai para a rua para reportagem, é você, o cinegrafista, às vezes tem auxiliar, às vezes não. Então você tem que fazer aquela entrega. Então você vai ter que sair na rua, você vai ter que entrevistar pessoas, as pessoas não vão estar sempre dispostas para você, a não ser os convidados pré-agendados. Vai ter que estar chuva, tá sol, vai ter que fazer igual. Então são muitas intempéries que não é só a entrevista em si. Que é apresentador de TV é isso, apresentar, você chega ali, ok, tem que fazer as laudas, acompanhar no estúdio. Reportagem não. Reportagem você tem que ralar muito realmente para você conseguir aquela exclusiva, aquele vídeo, fazer o texto ali muitas vezes no cordão da calçada, ficar sem almoçar. Então, tem muitas coisas que, claro, a vantagem da reportagem é que você ganha um pique. Você consegue, ganha muita questão do improviso também, aumento, fazer links. E quando você vai para a apresentação, você já está mais tranquila nesse sentido. Porque quando a gente vai para a apresentação, geralmente a gente passou por reportagem, área de produção. Claro que tem casos que a gente vai direto para a apresentação também. Mas antes era mais esse processo que se seguia. E alguns casos também que seguem até hoje, mas para ir para o vídeo não foi fácil. Errava, tentava, errava, fazia trocentas passagens até ficar uma boa. Esse negrista não aguentava mais. Agora, depois da 10ª, é agora. E você chegava lá e você via no ar só aquela passagem, Ale, e você não vê a passagem de intervenção do repórter no vídeo. E você não vê quantas vezes gravou. Então, assim, é legal, é adrenalina, é cansativo, mas vale muito a experiência. E então você estava na RBS, fazia edição, fazia produção, se formou, foi convidada para ser repórter da RBS Sim. mesmo. E Uhum. você fazia o quê? Todo tipo de reportagem ou era policial, política? O que se fazia? Que A reportagens gente, você a fazia? gente chama da geral. Geral fazia tudo. Mas é tudo. Política, economia, policial, variedades. É claro que tinha o esporte, eu não fazia muito naquela época. Fui fazer esporte depois que eu vim para São Paulo. Aí, quando trabalhei em outras emissoras, eu comecei a fazer mais esporte, mas eu não fazia muito esporte. Eu ficava mais em outro setor. Eu gostava muito, quando vim para São Paulo, trabalhar na área da saúde, Da matérias de saúde. saúde. Gostava bastante. Eu lembro que você comentava que você gostava de saúde. E você lembra Você já tinha experiência no vídeo ou foi tipo, Michele, faltou um repórter, sei lá, e vai lá. Como que Na foi? verdade, para começar, eu sugeria pautas. Que eu penso assim, como é que eu vou fazer para ir pro vídeo? Que, claro, assim, é algo muito concorrido. Aí tem que ter o perfil. Eu tinha perfil, dizia, não, ok, fotografava bem, como eu te disse, mas como é que eu tenho que criar interesse? Então, eu sugeri algumas pautas, que é claro que eu tinha domínio total sobre o assunto, e eu Mi, tá sugeria para ir travando lá um fazer com o perfil. pouquinho. Tá É? travando um pouquinho sua live. Não sei se é Tá me ouvindo? internet. Acho que é. Tá me ouvindo agora? Agora estou. Tava travando um Tá bom, pouquinho. trava um pouquinho. Então, eu sugeri algumas pautas. E eu vou tentar vender essa pauta, porque a gente vende pauta. No sentido, sabe, entre aspas.
E eu vendia a pauta, ó, tem essa pauta aqui e eu posso ir lá fazer. Então tá, vai lá e pega até o dia que está. Ok, tem uma equipe sobrando aí? Vai lá com ela então, faz essa pauta. Mas sim a responsabilidade de entrar pro jornal naquele dia. Aí quando eu fiz aquele dia, cheguei a tempo e entrou pro jornal. Isso foi muito bom. Claro que eu fiz no horário que dava para voltar e editar, como já estava ali dentro, como eu sabia como é que funcionava a dinâmica. Então, o que acontece? Muito tem a ver com a preparação, com um olhar atento, aquela visão sistêmica que a gente tem, e estar preparado para o momento certo. A oportunidade surgiu porque eu criei essa oportunidade. Eu criei esse interesse, realmente. Eu não esperei, por exemplo, a chegar, olharem para mim e dizer, eu fui ao encontro disso e criei essa situação. Eu falo muito isso, que nós que criamos as nossas oportunidades. É claro que também tem a questão de derem oportunidade, a chance para a gente estar ali, que é o que foi dado para mim, mas a criar isso, sugerir, vai muito realmente do profissional, daquela pessoa que quer realmente aquele objetivo. E quando aquela profissional lembrou daquela menina que queria ser repórter, trabalhar em televisão e viu a primeira reportagem no jornal da RBS, segunda edição, deveria ser, não sei, primeira edição. Não, no caso lá, não tem a primeira e segunda edição, é Jornal do Meio-Dia, é Jornal do Almoço, ou é Jornal RBS Notícias da Noite, também tinha TV Com. Assim, quando eu vi, no caso, que É, quando assisti. você viu e falou, nossa, consegui. Olha, é uma sensação, não sei assim, clichê, mas é uma sensação incrível. Porque tu vê todo o esforço que você fez, sabe? Só não sabemos as intempéries que te passam para chegar até ali. E você vê ali, é um objetivo, sabe? Sonho conquistado. Então foi muito bom, assim, realmente. Pô, é uma comprovação, você é capaz, você consegue. E é legal porque você, a partir dali, começa a aperfeiçoar, entender. E quando você vê, não, eu quero algo a mais, sabe? Aprendi aqui, agora eu quero alçar voos. Que foi quando eu fui para São Paulo a primeira vez. E eu já, tipo, um mês saí, eu tô indo para São Paulo e fui. É uma coisa que eu fiz contato, atuei junto com o Caco Barcelos. E uma coisa que eu nunca me esqueço, porque aquela questão, assim, de chegar Com com o quem? Caco, Caco Barcelos. Com o Caco. Que deu O uma pequena Caco. travada. Isso, desculpa, com o Caco Barcelos, que quando eu olhei, ele leu o material, insisti, ligava, falava, claro que tinha contatos por meio lá do Pessoal do Globo também, que já tinha falado lá na produção. Ele olhou meu material e disse assim, olha, o programa Profissão Repórter, por exemplo, eu olhei seu material, só que o seu material, o que você tem é praticamente é uma profissional. Aqui, o Profissão Repórter é mais para estagiário, mais para pessoas que estão ainda. Mas você já tem uma legal. Quando ele falou isso para mim, Alexandre, foi a melhor coisa que eu escutei na vida. Foi o Caco Barcelos dizer para mim que o meu material é como profissional. Você tem ideia? É como se tudo resumisse aquele momento ali. Se eu desaparecesse aqui, deu, volta, sabe? Aquele era o momento ápice, assim. E foi dali que surgiram outras coisas, sabe? E, nossa, assim, foi. Isso que é legal, entende? Quando referências olham para você que era uma referência, é ainda, para mim, com toda a humildade, a baita experiência, jornalista premiado chega e diz isso para você. E você achou que era uma oportunidade que, assim, vou com o Caco, e a porta fechou com o Caco, mas ele abriu uma janela falando, cara, você não precisa de mim, você é profissional, você é boa, faça o seu solo que você consegue. Exato. Então, isso, Imagina, imagina, sabe? Então, isso foi uma coisa muito louca, assim, que aconteceu, realmente. E daí comecei a fazer outras coisas, trabalhei lá, com férias, e já automaticamente surgiu outras oportunidades, outras emissoras. E aí foi indo, porque é um mundo muito volátil, ou seja, aparecem outras oportunidades, você vai cobrindo, adquirindo experiência. Eu trabalhei para outras emissoras, trabalhei na Record, depois trabalhei para emissora, para a Deutsche Welle, certo? Para a BBC, fui para a Alemanha, voltei. Então, fiz algumas produções para eles, ainda faço, volta e meia, para produções estrangeiras.
Então é algo assim que é muito agito, muita adrenalina. É claro que chega um momento que daí você também quer ficar um pouco mais tranquila, se é possível ficar tranquila. E então vamos voltar na história da Michelle. Ela estava no Rio Grande do Sul, fazendo RBS, Muita e coisa. veio o convite para São Paulo, isso? Ou você Isso, veio o convite para São Paulo? isso. Daí no E caso, como que foi a Michelle? Que assim, eu acho que todo mundo no interior do Brasil quer vir ou para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. uhum, Ou o outro uhum, polo que sim. a Globo, as emissoras têm grande é Brasília. A Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Como que foi a Michelle quando olhou tudo lá atrás e o que que você fez aqui em São Paulo, a primeira reportagem, não sei se você lembra, o que te marcou essa vinda? Então, um dos momentos que me marcou foi essa com o Caco, mas uma coisa que foi assim, depois dele, foi o ápice para mim, se é possível ser um ápice depois da avaliação dele, para mim, foi quando eu fiz a cobertura do encontro Brasil-Alemanha, na Alemanha, que eu fiz essa cobertura, e quando eu estava lá no barco, no Rio Reno, que tem, eu estava sentada, eu olhei que estava com vários correspondentes estrangeiros. E a 2 mesas da mim estava Angela Merkel, que é a Angela Merkel, que era a primeira-ministra alemã. Eu entrevistei a Angela Merkel, participei daquele evento. Então, aquela cobertura para mim foi algo assim que, sabe, eu olhei assim, nossa, parece que tudo. É uma coisa muito louca, porque realmente em uma semana que eu estava trabalhando, eu trabalhava para a Câmara de Alemanha, fazia muita coisa com alemães. E naquela coisa, fazendo trabalho e trabalhando em outro lugar, emissora assim, Michelle, tem uma cobertura. Vamos para lá fazer? E eu fui fazer. Então aquilo foi uma experiência muito, muito legal, assim, uma coisa que eu não vou esquecer, que é uma experiência internacional, assim. Então foi muito interessante isso que eu fiz. Então, bom, você perguntou uma coisa que me marcou quando eu cheguei. Quando eu cheguei, não, que já fazia um ano e meio, algo que me marcou realmente em São Paulo, nisso assim foi isso. Caramba, você fez um furo de reportagem. Isso. Você Não, mas fez é que um foi furo muito. Pode falar. Não. Você fez um fuga de reportagem, entrevistou Angela Merkel. Quem Entrevistei é? Angela Merkel. Angela Merkel. Oi, David, tudo bem? David Como é que querido. tá? Querido. E para qual Sim, emissora que você entrevistou a Angela? eu entrevistei lá para Deutsche Welle. Deutsche Welle é uma emissora alemã. É que na E Alemanha tem, qual que é a tem diferença? muitos brasileiros. Pode falar. E você fazia uma cobertura do canal, uma transmissão brasileira, ou você fazia em alemão mesmo? Não, no caso, eu fazia para brasileira. Ah, para Nesse, brasileira. Para brasileira. nesse evento para brasileira. Só que daí, trabalhando para a brasileira e fazendo, atuando nisso, aí eu fui convidada pela TV alemã. Aí começaram a surgir vários outros trabalhos por conta disso, né? Tanto para a Deutsche Welle, quanto também para a BBC. E assim eu fui realizando. É interessante isso, porque tanto os alemães, eles gostam muito do Brasil. E a Aisha está aqui agitando. Pode deixar ela Chega! editando. Agitando. Então, tem muito, é bem interessante isso. E aí começaram a surgir outras oportunidades. Mas é interessante quando você trabalha numa afiliada, por exemplo, quando eu comecei no Rio Grande do Sul, tem uma régua bem alta, a MBS é uma das afiliadas que tem a melhor estrutura de todo o Brasil. E é uma E a exigência maior também muito audiência forte. Sim, A audiência da RBS é uma das maiores da Globo, até hoje continua sendo. sim, até hoje a estrutura é muito boa lá. Tanto é que tem muitos profissionais que saem de lá, como eu, outros colegas que estão na Globo Rio, na parte operacional. Tem um grande amigo meu que ele é gerente operacional de uma emissora aqui de São Paulo, Paga, SBT. paga que nós vamos pedir indicação, hein? Sim, então, o que que é legal? É porque, como que acontece? Eu fui ter, realmente saber o que é feriado, final de semana, faz uns 3 anos.
Isso é pouco, porque então toda essa galera que vai contigo dentro de uma emissora, que passa muito tempo juntos, muito bem juntos, a gente acaba criando realmente uma grande família. E a gente tem muito essa união realmente, sabe? E, pô, sai do Rio Grande do Sul e vai desbravar, hein? Então, digamos que a gauchada ela se encontra, sabe, nos lugares realmente, se encontra isso até hoje e se ajuda muito. Então, isso é bem legal, assim, bem importante essa sintonia. E você trabalhou em coberturas aqui no Brasil, né? Como policiais, né? Sim. Policiais, coberturas de saúde, reportagem de saúde. Lá na Alemanha, que tipo de reportagens você fazia lá? E qual que é a diferença da televisão, do jornalismo televisionado alemão para o brasileiro? Qual que é a principal diferença? O que eu fazia muito lá é a área de economia, tá? E eu comecei a fazer coisas ligadas mais voltadas também para inovação. Então, isso faz um tempo e já se falava muito essa questão da inovação, falava de business, falava de empreendedorismo, e eu gostei, fui enveredando muito para esse caminho. O que isso me trouxe depois agora, inclusive, me ajudou muito como base para, além do que eu faço, atuo, como que lancei algumas emissoras, eu tenho a minha empresa de comunicação, que me ajudou muito voltada para inovação, né? Comunicação, inovação e cultura. Mas qual a diferença do jornalismo, de telejornalismo de lá para cá? Para começar, lá é muito mais a imagem e o texto narrado do que a participação do repórter. Eles participam sim, mas o que é realmente o principal é a informação, é a notícia que está sendo mostrada. Tanto é que muitas vezes eles gravam, por exemplo, o off, a gente coloca o off primeiro na trilha de edição e depois vão colocando não, perdão, coloca primeiro as imagens, depois vão colocando o off. É uma coisa meio maluca, porque é o contrário o processo deles. Mas assim, funciona. Tanto é que a BBC, a gente vê bem os canais documentários que são ótimos, é basicamente estilo doc. Diferente daqui, porque o telejornalismo brasileiro segue o exemplo muito do jornalismo. A base foi, desde lá atrás, da década de 50, foi baseado no telejornalismo americano. Então, a gente segue muito o estilo americano. Muito diferente do europeu. Então, o europeu realmente é mais a informação, as imagens, do que necessariamente a participação do repórter ali. A investigação ela é um pouco mais profunda, vai mais atrás. Não que não seja, mas é diferente realmente a estratégia. Digamos que aqui nós somos um pouco mais sensacionalistas que lá. Claro, tirando os tabloides ingleses. Esses, os tabloides ingleses, além de você adoravam, era lá, sim. Principalmente fazer a cobertura da família real. Acho que não, acho que eu passo esses Não, negócios aí. Nossa, os ingleses são muito ferrenhos, né? O jornalismo inglês é muito, sim. nossa, ácido, 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 ácido. Passou uma moto aqui, ok, moto. É... E você trabalhou na BBC também, na BBC de Londres, né? Sim. Ou na BBC alemã. Não sei Não, se tem não. BBC alemã, Não, não, né? não, tem não, no caso que eu trabalhei na BBC de Londres. Daí De eu fazia Londres. muita coisa, isso para a BBC daqui, do Brasil. Ah, Falava tá. que tem a BBC International e tem a BBC Brasil. E eu fiz para a BBC International e depois para a BBC Brasil. Quando a gente começou a fazer produção, direto para cá. Porque aqui em São Paulo, Ale, tem muitos escritórios de correspondente. É Muito, verdade. assim, espalhados. Então, tem muito estrangeiro morando em São Paulo. Bastante. Tem bairros de São Paulo praticamente dominados por estrangeiros, alemães, ingleses. Então, é legal esse intercâmbio, porque você pega um pouco do estilo do outro e vai adaptando para o seu trabalho. Muito a ver com a questão de mindset também. E tem uma diferença, né? Mas tem coisas boas e coisas ruins na televisão brasileira, na televisão Sim, inglesa e na televisão alemã, né? Em toda televisão de qualquer mundo. E é bom a gente aprendendo um pouquinho de cada coisa, né? Como tem diferença do Rio Grande do Sul para exato. São Paulo, tem diferença para o mundo todo. Sim, sim. E você vai pegando um pouquinho de cada, do estilo de cada um, e vai adaptando. É claro que quando você segue, por exemplo, emissoras que têm filiadas e você tem a central, por exemplo, a rede, que é São Paulo e Rio, geralmente, você tem que seguir um padrão. Tanto uma reportagem, jornalismo, quanto também para a apresentação de TV, de programas de variedade. Então, você tem um padrão de entrega.
Jornalismo funciona muito isso. Então, você tem um estilo que você pode colocar dentro daquele padrão, daquela linha editorial que é fornecida, que é orientada pela emissora de TV. E uma pergunta, eu acho que qualquer um fica assim, né? A primeira vez que você entrou ao vivo, você tremeu? A primeira vez que eu entrei ao vivo, nossa, eu tremer, não podia tremer. Mas assim, porque parece, mas assim, o frio na barriga que a gente tem, assim, ainda hoje, foi uma coisa que, nossa, e agora? E quando ligou ali, vai. Esse vai que dizem que não é assim, agora é com você. É um vai, é um vai. Eu falo com os meus alunos, e você sabe, não adianta falar assim, ó, agora é com você. Vai! E quando dá aquele vai, você fica assim, e você vai ter que ir. E se tá com medo, vai com medo mesmo. Mas deu um frio na barriga, deu um medo sim. Mas quando passa, é tão rápido, dependendo do link, que quando vê, passou. E é muito bom o link, quando você faz, porque você fez, entregou e deu. Mas eu gostava muito de fazer depois link. Que você pode usar a criatividade, você começa a dominar mais, já começa a trabalhar, combinar as coisas com o cinegrafista. Aí fica bem, bem legal. Mas a primeira vez foi apavorante. Nossa, muito Foi. apavorante. Sentiu agora, né? Aquela vez. Eu senti E agora se a vai. Michelle, Nossa. e se a Michelle olhasse pro que ela fez na televisão, na internet, assim, qual que é a reportagem que ela lembra? Qual a matéria que ela mais lembra, que mais te emocionou, que fica até hoje assim, nossa, eu fiz isso. Uhum. Da Angela Merkel, seria? Da Angela Merkel foi a vez que, claro, foi um marco assim para mim. Deve ser ela, fiz a matéria. Mas uma coisa que me marcou bastante foi quando eu fazia matéria geral, mais assim, saúde, que eu entrevistei uma menina, né, que ela tinha problema, a anemia tinha uma situação crônica, assim, de saúde. Como é que eu vou te dizer? É como realmente entrevista ela, é aquela a parte da humanização, onde a gente tem que entender que, é claro, é uma informação, uma notícia, é uma reportagem, mas você também tem o seu lado humano. Claro, todos nós temos, mas conseguir separar. E foi muito legal porque a experiência que eu tive da superação dela foi, não lembro do nome, mas também como ela já faleceu, né? Seria o caso que era uma menina, uma criança. E aquilo me marcou bastante, muito assim, da superação, sabe? Da lição de vida que ela me deu. Porque às vezes a gente tem aquela coisa assim do ser egóico, sabe? Eu vou lá, reportagem, emissora de TV, porque você está muito ali na vitrine, é muito brilho, e você não, às vezes esquece realmente do lado humano que você tem que passar, que são pessoas que estão ali, a vida delas. E quando eu me dei por conta disso, ela está confiando a vida dela para mim. Eu comecei, mas por que eu faço tudo isso, além de transmitir, fazer reportagem? Foi aí que eu comecei a entender o que eu podia fazer de diferente para conseguir ressignificar, ajudar algumas pessoas nesse processo de transformação delas. Foi aí que eu comecei a entender e a estudar outras coisas da área da educação. O que eu posso tentar, eu, pessoa, Michele, profissional, não só transmitir, mas por trás ajudar. Aí que eu comecei a me enveredar muito para essa questão da área da educação. Que hoje você é professora. Você mudou, assim, se a gente falasse assim que você tinha carreira de televisão, repórter, e você mudou totalmente a sua visão de carreira. Hoje, o que que a Michelle faz? Hoje, além de professora, eu tenho uma empresa de comunicação que é a Edelus Comunicação Estratégica, onde eu trabalho com estratégias de comunicação voltadas para a inovação com foco a startups. Então, eu trabalho a questão da estratégia, como é que tanto para o público interno quanto para o público externo, e voltada à questão da cultura da empresa, construir isso. E por que startups? Porque realmente isso começa do zero. Então, por que não criar, ajudá-lo? E fora isso, eu trabalho com mentorias voltadas para comunicação. Pessoa trabalho com media training, então as pessoas querem se comunicar, a serem speakers.
Então tem toda uma trilha aí, Ale, que além de dar aula, eu tenho mais, no caso, essa empresa e as mentorias para quem eu realizo. E o projeto Mulher Protagonista, de protagonizar, ajudar no empoderamento feminino, ajudar elas a empreenderem as suas vidas. Porque dali do jornalismo, fui fazendo outras especializações na área de business, na área de coach, além de jornalista, eu sou coach de carreira, life coach, especialista em business plan, em transformação digital. Então, eu fui trabalhando outras coisas do comportamento para que conseguir compor e isso ajudar a dar voz a essas pessoas. Por isso que eu falei, aquela reportagem com a menina me trouxe luz a muitas outras coisas. O que eu posso fazer diferente? E eu me descobri uma educadora. É claro que está aprendendo, a gente está sempre aprendendo, né? A gente não sabe nada, a gente mais aprende do que ensina, para conseguir tocar. E hoje eu trabalho muito, falo de propósito. O que é o propósito, né? Aquilo que nos premeia, aquilo que nos faz, nos motiva. E aí eu acredito que meu propósito, eu acredito ser um agente transformador, inspirador na vida das pessoas, através dessas áreas de atuação. Então, é claro, como é que a Michelle se vê ali, né, na reportagem, apresentação, e daqui a pouco se vê do outro lado, sabe? Preparando essas pessoas. E eu vou te dizer, é uma coisa que preenche e não tem explicação, sabe? É uma coisa que preenche demais ver o resultado das pessoas, preparar as pessoas. Eu sempre falei que o sucesso dos meus alunos ou dos meus mentorados, empresa, realmente meu sucesso é o sucesso deles, sabe? O financeiro é algo que vem depois, entende? É uma consequência. A jornada, para mim, é o que me motiva, é o que realmente que me faz pulsar. E eu posso falar por experiência própria que o seu Sim. conhecimento você passou pra gente foi transformador. A primeira aula que era para gravar na frente da câmera qual é o seu nome, quais as suas qualidades e qual o seu propósito aqui. Acho que ninguém fica imaginando qual é o meu propósito, qual é o meu propósito. Se você mexe, qual é o nosso propósito aqui? É incrível. Todos Uhum. os seus Ah, ensinamentos foram maravilhosos. bom, fico feliz, Ale. Muito bom saber que a gente toca a vida das pessoas, assim, né? Pelo menos tentar ali mexer um pouquinho ali dentro, sabe? Isso é muito bom. E qual que é o projeto que você falou que você está num projeto de empoderamento das mulheres que precisa, né? Pode contar um pouquinho mais sobre esse projeto? Claro, o projeto Mulher Protagonista, da vez que eu voltei, eu morei em São Paulo por 8 anos, eu voltei para o Rio Grande do Sul, por conta, enfim, de saúde na família. Aí depois lá eu criei o projeto Mulher Protagonista. O que é? É um projeto que trabalha o empoderamento feminino, que auxilia mulheres quando estão querendo empreender, não só um negócio, mas também as suas vidas. Então ali, no caso inicial o projeto, eu fazia muito talk shows, convidava personas da área de empreendedorismo e empresárias, fazia um talk show, dava elas, e junto com isso prestava mentorias para essas mulheres, trazia profissionais especialistas das áreas de gestão e também de humanas. Eu fazia toda essa conexão. E é algo que eu estou trazendo de volta, e para aqui, para São Paulo, agora que voltaram os eventos, as ações, que eu estou movimentando novamente. Tanto é que, além do que eu faço empresa, tem o canal, que é o podcast falando de ideias, que é onde eu entrevisto essas pessoas da área, empresárias, pessoas da área de inovação, e tem o quadro Mulher Protagonista, onde gravo um doc de até uns 4 minutos, bem curtinho, falando sobre elas, sobre como é que elas empreenderam. Então, meu objetivo é inspirar essas mulheres, fomentá-las, fazer que elas acreditem realmente que elas podem. Aliás, elas sempre querem fazer. Só que, claro, a gente estamos trabalhando, todos nós, uma sociedade mais inclusiva, trabalhando mais a diversidade, isso é muito importante. Então, eu foquei muito nas mulheres, até porque tem aí uma vida, meus maiores exemplos de vida são as mulheres da minha vida. É minha mãe, minha avó, minhas tias são mulheres de personalidade muito forte, guerridas, eu aprendi muito com elas, seja uma mulher independente e tal. Então, por que não tentar também, pelo que eu aprendi, auxiliar essas outras mulheres? Então, isso é uma coisa que é um movimento que me move bastante em relação a isso. Eu acho que as mulheres são muito mais empreendedoras, elas só não têm a chance, né?
Sim, Ela não tem o conhecimento, não chega até ela o conhecimento, porque é a mulher que costura para fora, que vende, que faz salgadinho, que vende, tem bolo que vende, é a mulher que faz empreendedorismo, e com isso acho que vai chegar cada vez mais. Onde que a gente pode sim. assistir mesmo? O podcast falando de ideias pelo canal do YouTube. Então, eu rodo ele pela plataforma do YouTube, que é dentro E do podcast, tem esse quadro. é só procurar então, procura no YouTube o seu canal mesmo, tá no seu canal ou é um canal à parte? Não, é no canal Falando de Ideias. Falando de Falando de ideias. ideia. Falando de ideias, isso. No caso, para conseguir entrar lá, o modo mais fácil, eu vejo sim, é indo pelo meu Instagram, que é Michele Silva Comunicacão, que ali no Linktree, clica ali e tem mais rápido o caminho, acredito eu, para ir para o YouTube. Então, podcast trabalhado numa plataforma, e o que hospeda é uma plataforma do YouTube. Na verdade, né, a gente fala podcast, é videocast, porque na verdade é vídeo, ele parece, mas é uma forma muito popularizada mesmo, a gente pode dizer que é um podcast. E tá ganhando força aqui em São Paulo. Está ganhando força em São Paulo. Eu tenho grandes parceiros que fazem parte dele, que é IAA Filmes. Fala aqui porque é uma produtora, uma agência de pessoas de uma equipe nova e com muita responsabilidade, então eu acabo também auxiliando eles nesse processo aí, tentação. Então tem uma parceria muito grande, eles são ótimos profissionais e acreditaram na minha ideia. Porque hoje, Ale, não é questão só do financeiro dinheiro, é questão realmente de encontrar parceiros que acreditem na sua ideia e que juntos vão conseguir fomentar e com certeza participar do processo de expansão. Então, o canal ele começou realmente indo, já está indo para a segunda temporada, agora no mês de outubro, e está tendo parceiros bem legais. Aí eu começo a voltar a movimentar que eu fazia muito lá em Porto Alegre, outros lugares que eu iniciei aqui, que é canal, que vai ter evento, então, movimentando e gerando conexão, que na verdade, aí vem aquilo lá atrás de jornalista, de conectar, de fazer as conexões certas e de criar, claro, oportunidades, sempre com um objetivo maior. E quando quiser divulgar, só falar aí que a gente divulga nos stories pro pessoal. Ó, Tamo pode aí. ser. Você Obrigada. também é coach. Você é coach Sim, também. sim, Dá sim. palestra. Do coaching. E como que é a Michelle palestrante? E como que a gente uma empresa pode procurar você para dar palestras? Olha, pode me procurar através da minha rede social, pelo meu Instagram, Michele Silva, Comunicacão, Michele com dois L's e E. É só entrar lá e mandar um direct para mim, ou pelo meu Linktree que tem o WhatsApp. Mas o que eu realizo muito, assim, em palestras, tá? Palestras voltadas para comunicação assertiva, palestras de comunicação não violenta entre líderes e equipes, palestra para liderança feminina, como é que a gente trabalha essa liderança, porque tem características peculiares realmente de liderança feminina, certo? De uma liderança masculina, mas eu também acabo tendo muitos clientes, líderes homens também. Muitos me procuram, inclusive. Deve ser com essa questão do método. Então, eu aplico muito essa questão da palestra, da mentoria individual. É muito interessante porque eu dou tanto treinamento quanto palestra. Mas se quiser me contratar, é só entrar lá, fazer contato que eu mando todos os materiais para que a gente comece a fazer esse trabalho. Durante a pandemia, eu fiz muito workshop, muito treinamento, claro, de forma remota, ensinando como é que trabalha a comunicação remota. Então, eu tive que aprender, estudar muito para entender e adaptar como é que funciona uma comunicação remota. Como é que funciona a minha comunicação do líder para os liderados, para os colaboradores via remoto, quando não tem a presencialidade. Então, algo bem interessante que eu fui me estudando e aprofundando e consegui aplicar isso. Então, é bem legal, assim, a prática aqui, que eu realizo particularmente. Você faz o coach, você faz também uma mentoria para uma empresa, para startups, como você falou, né? Sim, exato. O líder da startup te procura e fala, ó, como que fala melhor com os meus funcionários? Eu não sei falar, como que eu posso você dar essa consultoria, dar esse Sim, preparo?
tanto com essa consultoria, esse preparo de comunicação, e como é que cria essa comunicação, trabalha essa gestão da reputação interna, externa, e trabalha a cultura da empresa, ou seja, estabelecer a jornada da cultura, qual a cultura da empresa, qual é esse propósito, como é que eu consigo fazer com que os meus colaboradores tenham fit com o propósito da empresa. Então, muitas vezes, eu acabo auxiliando esses founders, no caso, acaba redesenhando os processos, comunicando isso. Porque, Ale, um dos grandes gaps, uma das grandes falhas das empresas todas, em geral, é a falta de comunicação. É a como comunicar. É como é que eu faço isso? Porque não adianta eu ter uma grande ideia se eu não conseguir colocar em prática, se eu não conseguir comunicar isso. Então, na verdade, a comunicação tem que ter ligada em tudo, em business, em negócios. E aí que eu tive que me aprofundar bastante gestão empresarial e outras coisas, neurobusiness, neurociência, análise comportamental, e assim eu fui indo, e da meia-noite às 6 eu durmo. Mas como tem uma lá na rádio que eu faço estágio, tem uma comunicadora que é a Maria Ângela Chiamendi. E ela é psicóloga, é, faz um monte de trabalho e ela fala assim, não coloque seus ovos numa cesta só. Nunca Exatamente. coloque seus ovos numa cesta só. E Uhum. você não está colocando uns ovos na cesta só. Não, eu aprendi isso também. A gente nunca coloca os ovos numa cesta só. E é tudo bem pulverizar, sabe? Isso que é o legal. Diversificar também dentro dos negócios é muito importante. Neurocientista, você também não sabia disso. Oi? Você estudou neuro, o quê? Neurocientista? Ne- Neuro, Neurobusiness. a neurobusiness, o que mais? Neurobusiness e neurociência. Neurociência. Não sabia que você era Sim, sim. neurocientista, vai. Fala. É porque você adapta a questão do mindset para dentro do mundo dos negócios, né, da comunicação. E também isso aí eu acabo aplicando algumas técnicas com os alunos. Eita. Então eu não fui internado por pouco mesmo. É. Não, olha só, isso faz. Mas foi interessante porque tudo está interligado, na verdade. Quando a gente trabalha esse processo de comunicação, que é os speakers, porque eu dava essa formação de palestrante. E agora, só que, claro, online dava para fazer, só que presencial ele é muito melhor, que tem muita coisa técnica, prática, sabe, o corpo. A presencialidade para esse tipo de trabalho é importante, que é a formação de speakers. Inclusive, que eu vou voltar aí ao Spoiler para ti, não esse ano, mas nesse ano que vem, vou voltar com a minha formação de speakers, voltada para negócios, voltada para a área de apresentação de palestras, que é diferente. Mas aí para deixar que você vai ser um dos canais exclusivos que eu vou passar isso, viu, Além? Ah, gostei disso, hein? Então, pessoal, aguardem. O speaker? Sim, Qual que é? Tilker? speaker, Tilker? Talker? speaker, speaker é É, falar. A gente fala os ai, speakers. Como ela está speaker. falando agora, os Eu, speakers. os speakers. Eu Ai. parecia a Trombelli agora errando o nome, né, pessoal? Mas tudo bem. É. Kelson, igual speakers. É assim. A gente trabalha com speakers, a gente fala os comunicadores, a fala, speaker, falar. Tem formação de speakers. Então, eu vou voltar Porque com essa formação. Porque todo mundo acha que ser repórter, apresentador é muito fácil, mas envolve muitas coisas, como você estava falando nas conversas. Envolve os gestos, o modo de falar, o modo de olhar, o modo de se referir com as câmeras. E não só Uhum. apresentador, repórter, mas palestrante, coach e um Sim. líder de uma empresa. Então, todo mundo precisa aprofundar e você pode aprofundar com a Michelle, só procurar ela no Instagram. Qual que é mesmo? Instagram é Michele, com dois LZ, Michele Silva Comunicacão. Esse é meu Instagram, E Michele Silva Comunicacão. E uma perguntinha, como que assim agora você tem feriados e final de semana? Na televisão você não tinha?
Não, não tinha. Precisa pegar uma moça que tá mordendo meus pés. Ó, aqui, ó. Vou pegar aqui a moça, que ela tá querendo atenção. Então, eu não Pode tinha. aparecer. Pode aparecer. Ó, Aisha. A gente ficou muito conhecida na pandemia, nas reuniões, nos treinamentos. Mas era legal que era um momento empático, certo? Gerava conexão. Mas quando a gente trabalha em emissora de TV, a gente dificilmente tem, porque tem escalas de feriado, de trabalho. Então, você trabalha no final de semana, no outro você folga e feriados. Então, claro, você tem o final de semana, mas não é algo assim recorrente. Que feriados não tem escala grande de escala, separado por plantões, você trabalha igual. Então é diferente, é um ritmo. Enquanto todo mundo está viajando, curtindo, você está trabalhando, mas isso faz parte da área de comunicação, na área de televisão. Então, se você quer entrar em televisão e você acredita, não, vou trabalhar de segunda a sexta, folga no final de semana, ainda não. Se, claro, o William Bonner faz, é Vasconcelos, mas é outro diferente, esse patamar já tem uma boa caminhada, mas até conseguir isso já trabalharam muitos plantões e muitos finais de semana. E para terminar nosso papo tão bom, se você fosse dar dicas para um ser, eu acho que. Vamos dividir, né? Ser dicas para um bom jornalista. O que um bom jornalista precisa ter. Precisa ser, adorar, gostar muito realmente de comunicar, de ser inquieto. Ou seja, a inquietude tem que ser, faz parte de ser um bom jornalista. Inquietude em saber, querer saber mais informação, em procurar, em pesquisar, em ir atrás. Isso é muito importante, realmente. E principalmente se importar com as pessoas. Não basta só fazer, só reportar, é se importar verdadeiramente com as pessoas que você está entrevistando. Isso é muito importante. E ter esse espírito curioso, essa inquietude, faz parte. Isso traz não só para o jornalismo, mas traz para a vida. Eu sou uma pessoa inquieta, de uma forma positiva, de sempre estar buscando algo mais. A Oi, Dani entrou, agora Danizinha, tudo a bem? gente vai ter que acertar as Microfone. fonéticas agora. Sem errar. Tudo bem, Danizinha? A Dani é uma excelente fonoaudióloga, uma das professoras do curso de apresentação, maravilhosa. Aqui agora só vamos trabalhar a voz, ó, quero ver o que ela vai me dizer depois, Ale. Beijos, Dani! Beijos, Dani! E para ser um bom. E dicas para ser um bom comunicador. Cheiro em você, querida. Beijos, obrigada pela audiência. Olha, dicas para ser um comunicador, primeiramente, a gente aprender a realmente respirar. A Dani que está aí, não me deixa mentir, sabe melhor que eu. Ser um bom comunicador é a gente conseguir comunicar, falar de uma forma clara, objetiva, articular as palavras, conseguir realmente transmitir a ideia e, principalmente, se conectar com o seu público. Porque apresentar é se conectar, é fazer essa ligação com o telespectador, que é muito importante. E ser um comunicador é se importar, de novo, tanto quanto jornalista, se importar verdadeiramente com as pessoas com quem você trabalha, para colocar o programa no ar, e também com as pessoas que estão te assistindo. Então, a ética ela é muito importante. Comunicar isso é conseguir comunicar através da fala, através dos gestos, da linguagem corporal, da expressão facial, e é claro, sempre passando conteúdo de muita relevância e que agregue valor e novidade também às pessoas que estão nos assistindo. E é preciso entender que todos nós estamos em processo de melhoria contínua, ou seja, a gente não sabe tudo, estamos sempre aprendendo. Ser um bom comunicador é entender que nós estamos sempre aprendendo. Aí, Eu aprendi Vitinho, nessa conversa. beijo! Agora o povo do Senac entrando tudo enquanto a gente tá acabando, né? Sim, é que eles estão no intervalo. Ó, da próxima vez a gente tem que fazer aqui, ó, 15 para as 9, 10 para as 9, que era um intervalo. E aqui eu aprendi muito com você nesse papo e espero que quem assistiu um pouquinho, um pocão, vai assistir depois, aprendeu muito, um pouquinho, um montão com vocês. Se quiser aprender mais, é só entrar em Michele Silva Comunicacão.
Acertei? Acertou! Obrigada. Ale, eu quero te agradecer pelo teu convite. Adorei estar aqui contigo. Como passa rápido quando é bom, né? Então, foi muito bom estar aqui, trocar essa experiência, que eu sempre falo, a gente está sempre aprendendo. Eu muito mais aprendo do que ensino, e aprendi muito contigo também. Você é um rapaz muito talentoso, um profissional que tem muito talento, e com certeza, você está criando a sua oportunidade. E eu, como todos os outros também, professores estão muito orgulhosos de você, viu? Vim O aqui para que te que dar você esse falou? recado. O quê? Todos nós professores, estamos muito orgulhosos de você. Obrigado. Obrigado você pela essa live. E depois eu pago o Pix Obrigada. pelos elogios, né? Ah, antes, mandar um abraço aqui para a Helena Crisel, essa empreendedora, essa empresária incrível. Ela é dona de uma startup, de um app que está chegando aqui em São Paulo, maravilhosa. Beijos, você vai conhecer também ela e ela. Beijo, Danizinha, Obrigado. beijo todo mundo. Obrigado a todos. Obrigado, Mi. Beijos. Obrigada. Beijos.